pessoal, estou aqui no IASIG, já começaram as aulas, a escola já está a todo vapor. E hoje quem está comigo aqui é a professora, a teacher, né, gente? A teacher Amanda, que vai explicar para a gente o que é o programa Little Kids, né, Amanda? Tudo bem com você? Tudo bom, e você? Também, tudo jóia. Então, conta um pouquinho para a gente, Amanda, como que funciona, o que é aí o programa Little Kids? Bom, então, primeiramente, boa noite a todos, né? Agradeço o convite para falar um pouco sobre o nosso programa, né? Bom, então, o Little Kids é o início do curso de inglês para as crianças, né? Então, eles podem entrar aqui no IASIG com 3 aninhos já, bem novinhos, para começar a fazer aulas de inglês, né? Então, é o chamado Little Kids, que vai dos 3 até os 5 anos. São para as crianças bem pequenas mesmo e para darem os primeiros passos na língua inglesa. E para isso, a gente tem um material específico, atividades específicas. Todo o programa é voltado para a idade que a criança está, que ainda é um ser em desenvolvimento, né? Não só na língua inglesa, mas ali no português também está se desenvolvendo como sujeito, né? Está crescendo, se formando. Então, as atividades são todas trabalhadas ali para a criança, né? Bom, de forma geral, as atividades são bem lúdicas com os pequenos, né? Então, o nome do programa, né, do livro que a gente usa, chama Patty the Jelly, né? Então, é um livro que é desenvolvido pelo IASIG e temos personagens. Então, todas as atividades, elas acontecem com os personagens, né? Que são esses bonequinhos que a gente tem aqui, que são fantoches. Então, eu tenho uma turma de Patty the Jelly, então eu uso os fantoches durante a aula, porque eles são personagens dos livros. Então, as crianças, elas, ali, desde a primeira aula, elas conhecem o personagem principal, que é o Patty, esse personagem aqui, né? Então, ele é o principal da história, né? Até o nome do livro é Patty the Jelly, né? Okay. E depois tem a família dele, tem amigos também. Então, eles vão conhecendo aos poucos, os personagens aparecem, né? Que bonitinhos, gente, demais! E para o adulto, às vezes parece um pouco, fala, nossa, mas será que eles acreditam, né? Eles adoram, então, eles chegam na sala, eles falam oi pro Perry, e aí procuram o Perry, cadê o Perry? Aí temos a casinha, ele tem uma casinha também, então procuram, cadê a casinha? Onde está o Perry? Tudo isso em inglês, né? E eles sabem o nome de todos, quando eles já conhecem todos os personagens, então... Para criança isso é muito gostoso, né? Eles ficam como se fossem amigos novos, né? Deles, né? Então, eu posso mostrar aqui uma atividade do livro que geralmente os personagens aparecem. Então, por exemplo, aqui já é a primeira página, já tem quase todos eles aqui, né? Então temos historinhas, às vezes, geralmente no final de toda unidade aparece uma historinha, as crianças ouvem essa história. Tudo em inglês. Você vai falando com eles em inglês. Sim. No comecinho, a gente, claro, acaba usando o português porque eles têm um pouco de medo ainda, né? Eles são muito novinhos, né? Quando eles chegam na escola com 3 anos, geralmente é um ambiente muito diferente e aí eles choram um pouquinho. Isso acontece na escola também, né? As mães, elas precisam ficar ali com a criança um pouco, em algumas aulas, para que eles se acostumem com o ambiente, com o professor também, né? E aí o professor falar uma outra língua também assusta um pouco as crianças, né? Então a gente vai com calma no começo, mas eles são super... eles querem descobrir essa língua. Então é muito bonito de ver assim, eles repetindo o que você fala em inglês. Às vezes eles não entendem tudo, claro, né? É normal no começo. E mesmo assim eles tentam repetir o que você está falando. E aí eu acho uma graça, porque é nessa tentativa, né, que eles vão descobrindo a língua estrangeira e vão cada vez mais adquirindo vocabulário. Então, eles sempre acabam ouvindo alguma história com os personagens, geralmente no final de cada unidade, porque cada unidade tem um vocabulário que vai ser trabalhado, né? Então, por exemplo, na unidade 1, eles aprendem happy, sad, se está feliz, se não está. Eles aprendem os objetos da sala de aula, o que tem na sala de aula. Depois, na unidade 2, eles aprendem mais, por exemplo, na casa, jardim, flores.
E as atividades vão se construindo com esse vocabulário. Então, eles têm atividades de pintura. Então, muitas vezes eles têm que pintar em certas cores. Então, as cores eles já aprendem desde o começo. Então, eu passo instruções para eles. As instruções são em inglês, né? Para eles pintarem tal objeto de tal cor, às vezes circular. São atividades que para as crianças são gostosas, né? Eles adoram, assim, né? Desenhar também, às vezes eles precisam desenhar alguma coisa específica que eu peço para eles. Então, essas instruções a gente passa em inglês para as crianças, né? Às vezes atividades de colar, né? Recortar bolinhas e colar no livro. Eles também têm atividades com recortes, que são atividades que mesmo na escola regular as crianças fazem muito, né? Até por questões assim motoras, né? Eles precisam melhorar ali a questão do recorte, né? Da pintura, isso acaba ajudando a criança a se desenvolver. Eles também têm atividades com colantes, né? Então, o livro é muito bonito porque ele tem no final, na parte de trás, ele tem os recortes, né? Então, às vezes tem, essa aqui são dos números, né? Que é da unidade 2 do livro. Então, eles têm os números que eles aprendem, e às vezes eles destacam, eles recortam, e às vezes tem colantinhos, né? Que também eles adoram isso. Até a gente que é grande gosta de Imagina a criançada, né? Gente, o livro é muito lindo, muito fofo. Aqui tem a parte dos colantes. Então, aqui, por exemplo, são 2 personagens, que é o Perry, né, que é o principal, e a amiguinha dele, a Becky. E aqui, eles sabem todo esse vocabulário aqui. Então, por exemplo, sun, bird, flower, tree, eles sabem tudo. E aí, eu passo uma atividade para eles que eles vão precisar colar em algum lugar específico, eles destacam e colam. Eles podem me contar uma historinha, então, falar o que tem ali, relembrar o vocabulário. Então, eles gostam bastante do material, porque tem várias atividades, né? Como eu falei, tem os colantes, tem os recortes, tem a pintura. Ai, que massa. Eles adoram, porque a criança precisa de atividades diferentes, né? Porque se você fica ali fazendo a mesma coisa, eles enjoam muito rapidamente. Então, precisa ser rápido ali, trocar de atividade, porque a criança ela se concentra ali por um tempo menor, né? Logo elas enjoam, né? E eles são Tem que ir mudando. eles são muito visuais, então ter um material bonito, isso enche os olhinhos, né? Eles ficam ali encantados, com os bonequinhos, né? Eles ficam encantados. Outras coisas que a gente também faz na sala, a gente canta e dança. Aqui, criança que não vai gostar, né, gente, de fazer tudo isso, verdade, canta e dança. Sim, então sempre no começo a gente canta uma música de boas-vindas, e aí tem a dança também, que eles vão aprendendo os movimentos também, né? Um movimento para dançar, às vezes de bater o pé, de girar, então eles vão aprendendo esse vocabulário também. E aí nisso a professora tem que dançar. Era isso que eu estava pensando. Falei, olha, a professora também dançando, a professora de inglês dançando, fazendo a dança. É muito gostoso, porque eles se animam e a criança é muito... Eles são animados por natureza, né? Então eles dançam, eles pulam, eles dão risada. E às vezes tem as musiquinhas que trabalham o vocabulário, então eles precisam ir até o objeto, mostrar que objeto é. Tem sempre uma musiquinha também do tchau, aí eles são super amorosos, que eles vêm, abraçam, beijam, bye bye. Então a gente faz isso bastante também, a gente canta e dança, né? Porque a criança é uma questão corporal também. Também temos bastante atividades de movimento, né? Então, que eu passo instruções para que eles façam tal movimento. E nisso a gente monta algumas brincadeiras com eles, né? Então, as atividades são como brincadeiras, mas através delas eles aprendem o vocabulário no inglês e vão desenvolvendo a língua, né? E já vão criando uma afinidade, um amor com a língua, né? Sim, com certeza. Isso é muito importante, né? Tanto para a criança como para o adulto, eles precisam ter uma paixão, né? Pelo menos gostar da língua, porque é difícil você estudar algo que você não gosta. E as crianças, é difícil uma criança não gostar, porque eles ainda são muito inocentes e pode ser que a criança não goste, pode, mas geralmente eles gostam, é um desafio para eles, né? Então eu vejo, como eu disse, eles tentam repetir o que você está falando, eles gostam dessa coisa do diferente, né? O que a teacher está falando, né?
Então, às vezes eles brincam, né? Você só sabe falar inglês, teacher. Jura? Mas eles são muito, e eles pegam muito rapidamente, assim, o vocabulário. E se eles não gostam, geralmente eles acabam chorando, né? Ai, mãe, quero ir embora, tal. Mas é difícil, porque eles gostam da brincadeira. Então, se tem a brincadeira, eles vão aprendendo através da brincadeira mesmo, né? A gente tem que trabalhar diretamente para a criança, porque não adianta, né, trazer o aluno aqui, então em inglês isso, aquilo, porque a criança não aprende assim, né? A criança aprende ali com os joguinhos, com as danças, e aí eles se divertem. É bonito, eu fico assim às vezes emocionada, porque eu acho bonito assim ver crianças tão pequenas já aprendendo tanta coisa no inglês, né? Eu acho bonito. Nossa, demais! E deve ser muito gratificante para você, né? É muito gratificante, porque, como eu falei, as crianças são inocentes, né? Então, eles demonstram, se eles gostam, eles demonstram que eles gostam. Então, vamos fazer de novo, vamos dançar mais. E se eles não gostam, eles falam, teacher, quero ir embora, sabe? Porque a criança tem essa questão do tempo, né? Às vezes eles se enjoaram daquilo, eles querem ir embora. Então eles falam, né? Então você já sabe ali na hora se eles gostaram ou não, né? Então é muito bacana, né? E no começo eles vêm todos tímidos, aí depois eles vão se soltando, aí começam a desafiar mais no inglês, tentar mais falar tal palavra. E aí, quando eles começam a falar, isso é bem gratificante mesmo. É como a mãe que vê o seu bebê falando, né? Para a mãe deve ser muito emocionante. Eu não sou mãe, mas acredito que deve ser muito emocionante você ver ali seu filho começando a falar, né, no português. E para o professor é a mesma coisa. A gente fica emocionado. Eu imagino um monte de filhinhos, né? São, porque são muito... Os meus têm 13 e 4 anos, né? Então, eles são bem pequenininhos mesmo. E aí depois você vê todo o processo, né, de quando eles estão maiorzinhos, que eles têm mais vocabulário, que eles falam mais. É muito bonito, é muito legal. É demais. E eles usam também a caneta? Isso, a caneta. Eles usam também, porque a caneta, dependendo da parte do livro, na maioria das páginas, eles podem, por exemplo, se tem uma historinha, deixa eu pegar uma página aqui específica, eles só encostam a caneta e a caneta fala tudo que foi trabalhado na sala. Então, por exemplo, nessa página aqui que tem uma historinha, eles ouviram a historinha na sala e aí eles podem encostar a caneta aqui e ouvir de novo. Então, em casa, os pais podem revisar com as crianças. E os objetos que eles aprendem, a caneta fala. Então, é muito bacana que eles podem fazer uma revisão em casa também com a caneta. Devem adorar a caneta, né? Escutar a caneta falar. Sim. Eles adoram, eles ficam encantados. Aí liga a caneta fala. Fico, meu Deus. Eles adoram. E você vê, tem gente que não acredita que brincando se aprende, né? Brincando se aprende até inglês, né? Sim, com certeza. Eu acho que quando a gente se diverte é que a gente aprende mais. Pelo menos essa é a minha opinião. A gente acaba aproveitando mais e curtindo, né, aquele momento. Às vezes o tempo passa e a gente nem percebe, né? Então, para as crianças, eu acredito que é muito assim mesmo, né? Eles têm que brincar, eles precisam pular, eles precisam se divertir, fazer a dança, colar. Mesmo se colou, estragou, tudo bem, não tem problema. Okay. Mas ali eles se divertem nesse processo, é muito bacana. Que legal, Amanda. Adorei. E as matrículas, então, continuam, né? As aulas já começaram? Sim, as aulas já começaram, mas geralmente durante o semestre, dependendo do grupo de alunos que tem interesse, às vezes elas abrem uma turma nova. Então, quem tiver interesse, né, os pais que têm interesse, podem vir até a escola e conversarem com as meninas aqui, que sempre tem alguma oportunidade ali aberta. É isso mesmo, traga as suas crianças aqui para o IASG também. Amanda, muito obrigada, adorei. Logo a gente volta, viu? Isso, voltem sempre e eu agradeço novamente a oportunidade. Um beijo, pessoal.